Vamos lá. Cara, tô absolutamente adorando. Que bom, gostei do modelito, a gente combinou bem, né? Olá. Ai, Olha o cara, calor aqui, rapaz. que bárbaro, que bom te ver, que cara boa, que cara boa. Tudo bom, Renê? Cara, que delícia encerrar o ano conversando com você, cara, que coisa mais legal. Opa. Super bom te ver, que cara ótima. Te agradeço imensamente. Só para dar um contexto, para quem caiu de paraquedas aqui nessa conversa, esse aqui é o José Carlos Lolo, a gente já vai se apresentar. Esse aqui é um projeto, é um daqueles projetos malucos que eu vivo criando, o projeto chama Desaprenda. Na verdade, eu percebi que muita gente estava se reinventando, ou por necessidade, ou por prazer, ou por, sei lá o quê, crise de meia-idade, tanto faz. E eu falei, cara, a gente vai ter que se reinventar cada vez mais daqui para frente, porque está tudo mudando rápido. Eu quero conversar com gente que se reinventou. E eu conversei com várias pessoas. Eu tinha um primo meu querido, que ele trabalhava em TV, e aí ele resolveu acompanhar o circuito mundial de surf. Tem o Emanuel Machado, que é outro querido, ele era advogado aqui em São Paulo, mudou para a Austrália, virou chefe de cozinha. Cara, as histórias mais malucas. E agora tem aqui o queridíssimo Lolo, com quem eu tive o deleite de conviver. Há quanto tempo faz? Cara, faz 25 anos. Para dar um contexto, o que acontece o Lolo trabalhava na UMAP na época. A UMAP, eu não sabia nem o que era a UMAP. Quando alguém me falou, olha, tem uma vaga na UMAP, eu entendi que era no Mapping, que era uma loja, porque eu não era publicitário, e a vaga era para cuidar do site da UMAP. Eu era o webmaster. Eu era um tipinho lá que ficava escondidinho e tal, e respirando o mesmo oxigênio que grandes figuras como Marcelo Serpa, Cássio Zanata, Valdir Bianchi, Sophie Schoenberg e o nosso queridíssimo Lolo, que trabalhava lá na agência, e eu ficava maravilhado com tantos talentos reunidos, aquele clima ótimo. Cara, e Lolo, você era, assim, a alma, para mim, a alma daquele espaço, porque aonde eu olhava tinha criações suas, bonequinhos, pecinhas, dobrador. Era absolutamente fenomenal. Lolo, que legal estar conversando com você, cara. Super obrigado. Eu, Renê. Muito legal. Lolo, conta um pouco mais, vamos lá. Você, assim, que eu me lembre, eu estou lembrando aqui do Rodrigo Teles, que te mandou um abraço da ECA, Luiz Teles, que também te mandou um abraço. A gente fez ECA, você fez ECA também, certo? Fiz. Você fez artes plásticas, não foi? Fiz. Entrei em Como 1900... é que de artes plásticas você foi parar em propaganda? Conta para mim. Foi por causa do Jarbas Agnelli. Sabe o Jarbas? Não! Jarbas Agnelli. O Jarbas, produtor de TV, diretor de arte, diretor de cinema. Agora ele era tudo isso. Naquela época o Jarbas Agnelli, ele era assistente de arte na DPZ, trabalhava com Zaragoza. Tá. Né? Ele estava sendo promovido para diretor de arte júnior. Entendi. Né? Nós éramos colegas de faculdade, a gente era amigos de faculdade. Né? Ele fazia propaganda na época, né? E eu artes plásticas. Eu era meio rebelde, eu ficava mais com o pessoal de propaganda com o pessoal de artes plásticas. Eu lembro, na época eram dois planetas diferentes, né? Você tinha o povo de propaganda querendo ficar rico e tinha o pessoal de artes plásticas. Eu fazia rádio e TV na época, imagina. Bom, eu era o cara de artes plásticas que também queria ficar rico, né? Eu faltei nessa aula, eu infelizmente faltei nessa aula. Eu não achava problema nenhum dinheiro na minha vida. A gente cresce no Ipiranga. Que ótimo. De, sabe? Esses pudores com dinheiro, não, sabe? Bom, enfim, o Jarbas, que é um cara, que é um grande amigo, né? Ele me indicou para ir trabalhar com Zaragoza, né? Como ilustrador. Isso foi em 1985, né? E Nossa. Eu estava longe de concluir meu curso na ECA, porque, vou falar isso ao vivo, minha mãe vai ouvir, ela vai ficar puta, porque é quando ela vai descobrir. Porque eu tinha muita DP. Na época, a ECA, ela dava um curso de... como é que chama? Você era licenciatura em educação artística. Então, a gente era... Hã? Eu não sabia disso. Licenciatura em educação artística, ok. Eu ia sair de lá professor de terceiro grau, de segundo grau, né? E não era minha praia querer ser professor, eu queria trabalhar com arte, eu queria fazer coisas. Então, eu fui abandonando as matérias de licenciatura, né?
tinha um monte. Tinha o trabalho do Milanese, você lembra o trabalho do Milanese? Não. Biblioteconomia? Não. Ah, então tinha um trabalho de tinha um trabalho de biblioteconomia que eu fiquei devendo o curso inteiro, nunca fiz. E vários outras matérias. O que eu fazia, eu montei mais ou menos o meu próprio curso ali, né? Eu frequentava as matérias dos anos seguintes, principalmente as matérias de laboratório, né? Então, assim, eu estava fazendo a faculdade do meu jeito, de um jeito que eu não ia ganhar diploma mesmo. Aí apareceu a chance de trabalhar lá na DPZ, trabalhar desenhando. Eu nem sabia o que era DPZ. E eu fui. O Zaragoza gostou do meu traço, né? Eu gostei do ambiente, achei bem legal, né? Nossa! Você foi para a DPZ como eu fui para a UMAP, sem saber o que era a DPZ, eu não sabia o que era a UMAP. Muito engraçado. Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Nossa, que maravilha. Que fartura de material de desenho que tinha lá, era uma coisa maravilhosa. Olha, mas sabe que, aliás, isso imagina, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, porque eu fiz rádio e TV, eu trabalhei algum tempo em TV. E eu trabalhei no SBT, não aqui agora, então não é fartura, entendeu? Você está na Vila Guilherme usando máquina de escrever quebrada, ainda será realmente o esquema mesmo. Aí de lá eu fui para a HBO, que já era mais bacaninha, porque era Rubens Eval Filho e tal. Mas quando eu fui para a UMAP, puxa, a UMAP, ainda mais que era uma época de ouro da propaganda, acho que tinha muito dinheiro, aquilo para mim era nababesco. Eu falei, cara, eu estou aqui num filme do, sei lá, porque era muito recurso. Quando era Cannes, viajava todo mundo para Cannes. Aquilo era uma abundância inacreditável para mim. Né? Era uma coisa... Era uma época de dólar 1 para 1. Nossa, né? Eu lembro, é verdade. Que loucura que foi isso, que loucura. E a gente pegou, acho que uma época também, tudo bem que a UMAP sempre ganhou prêmio, mas naquela época era uma enxurrada, né? Era um prêmio atrás do outro. Nossa, era uma loucura. Eles investiam bastante nessa coisa do prêmio, né? E era legal, assim, tinha bastante coisa. Ganhava-se bastante prêmio, né? Assim, e o pessoal lá tinha incentivo para isso, né? E recebia recompensa. Eu não sabia. Bom, ok. Não em grana. É bastante compreensível. Não em grana, assim, mas você era bem visto quando ganhava prêmio, então você pegava jobs melhores, você progredia dentro da empresa, assim, se a sua performance em festival fosse legal, né? Não tinha, obviamente, né, na maior parte dos meus amigos, meus colegas de lá, né? Isso até que foi legal. Desculpa, eu tô falando assim porque eu tô no interior, tá? Tem moscas, insetos aqui. Sério? Você tá no interior? Que bárbaro, que legal. Onde você tá? Estou em Indaiatuba. Puta, que delícia, cara. Que coisa. Ah, não, cara. Você está num livro do Zanata. Basicamente, você está dentro de um livro do Zanata, é isso? Eu tô. Que sabedoria. Eu não, estou no meio da selva de pedra, no 13º andar. Estou aqui em São Paulo. A minha sina é essa, Então, só para concluir o lance do prêmio, é que era assim, né? O que era legal ali entre as pessoas é que esse negócio do prêmio era muito cultivado, né? E para a gente acabava sendo meio que uma obrigação. Então isso servia para a gente deslumbrar, né? O prêmio nunca foi pelo menos para uma boa parte daquele pessoal que trabalhava lá, né? Um endosso de personalidade, assim, né? Você é o bonzão. A gente ganhava 2, 3 prêmios, eu e o Zanata, a gente fazia... Ufa! Marcelo Serpa não vai encher o nosso saco. Cara, que legal. Foi muito bom, sim, porque tirou... Tinha um clima muito bom, né, cara? Eu lembro do clima entre todo mundo ali, era muito bacana, se tinha tanta gente boa, uma camaradagem legal. Era assim. As pessoas... Eu já ouvi pessoas dizerem que lá a gente era tudo. Não era, não. Não, eu era um outsider, né? Era o cara... Aliás, posso contar uma anedota curiosa? Porque eu primeiro assustei, porque era um escritório aberto, né, aquele salãozão. Falei, nossa, que engraçado. Aonde você vai sentar? Bom, você vai sentar lá. Aí apontaram para mim uma mesa, cara, que era na cabeceira da sala, de frente para todo mundo. E eu não era ninguém, eu era o cara webmaster, não era nada. E eu falei, por que eu estou numa mesa tão bacana? Aí depois eu descobri que aquela era a mesa de uma pessoa que não era exatamente benquista, que já tinha saído. E ninguém queria sentar naquela mesa. Tinha uma caveira de burro embaixo daquela...
Eu não sabia. Não vou citar nomes. Você me conta quem era, quero ver. Esse é assim, não tinha essas coisas, né? Isso eu achei bem legal, né? Não era... não tinha intrigas palacianas lá dentro, né? Sabe que acho que, na verdade, você teve sorte, acho que eu tive sorte também, porque eu não sou um publicitário roots, né, raiz, não sou. Né, foi, assim, por acaso só, e já não me intitulo mais dessa maneira. Mas a gente deu sorte de começar em casas legais, porque depois eu percebi que tem lugares que são tóxicos, e tem lugares que eu não passo nem na mesma calçada, porque é uma cultura tóxica. E a UMAP sempre teve uma cultura legal, né? Ela tem, parece que continua até hoje, ainda tem lá. Assim, o Luizinho está lá, que é um querido, imagina, o Luizinho é uma graça, um cara super legal. Quanta gente saudosa, né? O Andere, quanta gente que eu não vejo faz tempo. Então, nessa época aí, a UMAP era assim, você é bom pelo trabalho que você faz, né? E o trabalho que você faz era o trabalho do dia a dia. Não tinha aquela ninguém se iludia com o prêmio, pelo menos uma boa parte das pessoas ali, né? E era um clima bem gostoso mesmo, assim, eu gostava bastante. Fui encontrar esse clima em outros lugares, né? Assim, muito tempo depois, durante pouco tempo até, né? Era difícil achar um lugar onde que as pessoas tivessem mais pessoas trabalhando como se fosse família mesmo, se ajudando um ao outro, tudo mais. Eu acho que até a própria personalidade do Serpa, eu sei que o Serpa não está aqui conversando com a gente, mas acho que um pouco do jeitão dele também, acho que não dava espaço para, né? Acho que acaba sendo um reflexo do cara que está liderando a história toda, né? Ele era um cara... Eu lembro, eu sempre cheguei muito cedo, porque eu acordo cedo, eu chegava lá, às 8 da manhã, o Serpa já estava lá trabalhando no Photoshop e tal, ele era um cara, né? Não era um cara assim, sei lá, uma primadona, ele não era primadona, né? Isso era muito legal. Não, sim, olha, primadona ele não era. Tinha uma vaidade, né? Uma vaidade maravilhosa, assim, aquela coisa. Ele pode, né? Eu deixo. No caso dele, eu deixo. A minha carreira não foi porque quando eu fui na UMAP, não. Foi bem de antes, né? Assim, mas ele é um cara muito vaidoso. Mas, no entanto, ele era um cara que trabalhava ali ombro a ombro com a moçada, sabe? É isso aí. Boots on the ground. Pelas ideias, ele sempre foi assim, um excelente patrão. Aliás, né? Os dois, ele e o Zé Luiz Madeira. O Madeira, né? Saudoso Madeira. Excelentes patrões, né? Assim, sim, não tenho queixa, eu pessoalmente não tenho queixa nenhuma contra os dois, pelo contrário, só elogios. Também, né? Boas lembranças só. Aprendi muito, cara. A minha carreira começa ali. Ele me deu, imagina, não era ninguém, eu era o webmaster que cuidava do site até de madrugada, saía de lá, sei lá, 3 da manhã. E ele me deu espaço e a minha carreira começa ali, né? Eu começo a ter algum nome nessa história ali na UMAP, só porque ele também me deu, de uma certa maneira, apoio, ao que eu sou muito grato também, orientação, apoio, então ele foi muito legal. Aliás, eu tenho que agradecer também uma figura... Olha que coisa engraçada, quando eu entrei na UMAP, a internet, você deve lembrar, não era nada, não tinha nem internet na agência, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Mas uma das primeiras pessoas que se interessou por internet foi o Peri Sinotto. O Alex Pericinoto, interessadíssimo, ele foi na minha casa, eu não estou brincando, ele foi na minha casa conversar sobre a internet. O cara mais interessado era o cara mais velho da agência, eu achei isso sensacional. Todo mundo era um pouco resistente e tal, mas o Pericinoto bombou, o cara adorava aquilo. O Alex ele era muito interessado. Alex era um cara muito interessante. Sim, figura saudosa também, né? Acho que até tem um brinquedinho, uma vez eu vi um brinquedinho, acho que era um carrinho, né? Ele gostava dessas... Eu vi no escritório, falei, nossa, que bonitinho, foi, seu, Tó. Eu tenho até hoje, está aqui no escritório, um carrinho pequenininho, acho que era da Volkswagen, eu não me lembro bem. Né? E falando em pequenos objetos lúdicos e interessantes, cara, a agência estava praticamente infestada de você, né? Onde eu olhava tinha algum brinquedinho seu, porque a tua capacidade de produção é uma coisa fenomenal. Eu nunca vi alguma coisa parecida. É non-stop, né? Que coisa interessante isso. Eu estou descobrindo umas coisas a respeito disso, sabe? Porque, por exemplo, na UMAP, né? Eu tinha um bonequinho de papel recortado, tinha um em cada mesa, às vezes 2, 3. Isso. Né? Era muito. Eu bagunçava a agência mesmo, né? Fazia aquilo. Né?
Aí eu fui percebendo, assim, por exemplo, agora até pouco tempo, estava na Talent. Né? Ah, não sabia que estava na Talent, que legal. Fiquei lá, acho que uns 4, 5 anos. Né? E na Talent, quando você entra, eles te davam um bloquinho, um caderninho de anotações, sabe? Para você não ficar aquela folha solta, para você ficar anotando suas ideias. E eu gastava uns bloquinhos bacanas, assim, grossos, assim, sabe? Sim. Eu já posso imaginar o que virava esse negócio. Bom, eu tô aqui guardado assim, eu tenho mais ou menos 1,5 metro de altura de pilha de caderno. Uau! Eu tinha 1 ou 2 cadernos daqueles por mês. Né? Uau! Então, aí agora eu não estou mais em agência, né? Faz mais de 1 ano que eu estou trabalhando só com um livro infantil e ideias envolvidas nesse contexto, né? Eu não tenho feito mais nada de escultura, de desenho, sabe? Meu caderno de viagem, meus cadernos de desenho estão magrinhos, assim. Olha, sabe que, aliás, que bom que você lembrou, porque eu lembro que uma vez eu e o Luigi fomos visitar você na sua casa. E acho que era ali perto da Malha Noronha, ali, né? Você morava por ali. E a gente tem até umas fotos, na época era foto em película. Na Rua Doutor Luiz Coutinho, no finalzinho da Rua Ásia ali. Isso, por ali, muito legal. E eu lembro que você tinha pilhas daquele, como é que chama aquele caderno bacaninha de desenhar? Tem um Moleskine. Você tinha pilhas de Moleskine, cara, não, com desenhos, com rabiscos. Eram poucos, era similar, mas não era Moleskine, não. Mas, cara, se há 20 anos atrás você já tinha pilhas, eu imagino o que aconteceu até hoje, né? A sua mudança precisa de um cargueiro, uma coisa dessa. Na verdade, sim. Não, tem bastante coisa assim. Você precisa morar numa casa grande mesmo, cara. Nossa, eu lembro, a tua casa tinha esculturas em cera, esculturas em bronze, tinha gesso, tinha brinquedos que você colecionava. Eu fotografei um monte. Eu volta e meia eu encontro algumas dessas fotos e compartilho com você, né? Porque tem uma coisa que realmente me impressiona, que você sempre foi capaz de criar em qualquer meio. Né? Assim, eu lembro de você assistindo Copa do Mundo. Eu detesto futebol. Futebol, eu não gosto nem de lembrar que existe. Mas você ficava assistindo e desenhando os caras em tempo real, eu ficava lá, uau! Desenhos lindos aquilo, viu? Eu lembro desses desenhos. Eu lembro desses desenhos. Eu fotografei tudo e coloquei no site. O site da UMAP, uma boa parte do site da UMAP era as coisas que você fazia. É verdade. Aquele JPEG de 45K, né? Isso, 120 por 80, né? Cara, aliás, isso é uma coisa engraçada, porque a partir de um certo... Eu sempre fui muito entusiasta do digital, né, desde o começo e tal, mas a partir de um certo ponto eu comecei a sentir um cheiro meio esquisito no ar, não era o pum não era o seu pum ainda, mas eu falei, cara, esse negócio está tomando um rumo esquisito. E aí chegou num ponto, acho que 2010, 2011, eu falei, cara, deu ruim. Aí eu comecei a me afastar dessa história de internet, porque eu falei, no começo a gente ainda era romântico, era idealista, fazia umas coisas assim, né, bem intencionadas, experimentais, mas depois, virou esse trator de, entre aspas, marketing digital que eu não tenho a menor simpatia. Então, hoje eu já não sou mais um entusiasta desse negócio. Não. É bom que, por exemplo, a gente está conversando, isso é bom, isso é legal, né? Mas eu... graças aos céus. Mas agora, Lulu, você mencionou uma coisa legal, porque essa foi uma transição que, imagina, eu estava longe, eu acompanhei pelo teu Instagram, seja lá o que for, que aliás é o Instagram mais legal do mundo, eu vou dar o link para todo mundo depois. A questão aqui é interessante, que é a seguinte, essa história de livro infantil, começou como? Quando você casou, com a sua esposa... Conta um pouco para a gente, porque, cara, de publicidade, fazer anúncio de panetone e fazer um livro infantil, convenhamos que é um belo salto. E foi assim, ó. Em 2001, 9 de março de 2001, teve até uma festa para isso. Foi quando eu larguei a propaganda pela primeira vez. Uau! Né, para me dedicar à arte, fazer minhas coisas, minhas esculturas, né, fazer meu trabalho de desenho, de tudo mais, né? Eu queria ir para essa parada de arte e artes plásticas mesmo, né? E assim, foi legal, fiz bastante coisa, tudo, né? E uma das coisas legais que eu fiz logo na saída, eu fui acompanhar a peça Cambaio. Você lembra disso daí? Cambaio
Era... Não me lembro. Era um musical, escrito pela Adriana Falcão, dirigido pelo João Falcão, né? A direção musical do Lenine e músicas do Chico Buarque e do Lobo. Uau! Era bem legal, belo pedigree. Fui através do Dedé Laurentino, que era muito amigo da Adriana. Querido Dedé, saudoso Dedé. Um doce de criatura. E aí, o Cambaio era um projeto, merece um papo só dele, né? Porque é uma coisa fantástica que gozado não ter marcado ter deixado uma marca do tamanho que ele foi, né? Porque foi realmente um projeto muito bacana, muito grande. Bom, mas ali eu conheci a Adriana Falcão, né? Fiquei muito amigo dela e tudo mais, e ela estava escrevendo, já tinha escrito um livro infantil com uma mania de explicação maravilhoso com a Mariana Massarani, né? E ela estava fazendo um novo livro que chamava Luna Clara e Apolo 11. Foi o meu primeiro trabalho como ilustrador para livro infantil. Puta, né? Que legal, cara. Muito que legal. Primeiro, sim, privilégio de trabalhar com a Adriana, né, que eu considero assim, uma das autoras, uma das melhores autoras, né, que existe no Brasil, né? Sim, uma escritora que também tem o trabalho dela de roteirista de TV, né? Assim, grande, mas o trabalho dela de escritora é genial, né? Então eu trabalhei com ela, fiz um livro bem bacana, o Luna Clara e Apolo 11, eu considero assim, né, um baita livro, não por minha causa, sabe? Eu só não deixei a peteca cair, né? Achei legal. E achei bem legal, né? Então, já que artes plásticas não estava dando lá muita coisa, eu vou ficar nessa do livro aqui, né? Foram aparecendo uns frilinhas e fui pegando, né? Aí eu fiz um ou outro projeto gráfico para livros, né? Fiz algumas ilustrações de livro infantil, né? E aí me aparece a Camila Franco, né? A Camila Franco, né? Primeiro sutiã. A Camila Franco, ela é uma publicitária famosa, Hall da Fama lá no clube de criação, tudo. Uau! A Camila Franco, ela que fez, junto com a Rose Ferraz e o Washington Oliveto, aquele comercial do primeiro sutiã. Um clássico maravilhoso. Então, parabéns. Eu tinha trabalhado com ela logo que entrei na DPZ e depois trabalhei com ela na DM9, né, onde a gente ficou amigos, né? Aí ela me trouxe a Blandina Franco, que tinha acabado de fazer um livro, escrito modo de dizer, porque na verdade ela bordou o livro, era um livro todo dado, todo. Sério? Era um objeto mesmo, era... Uau! Né? Aí ela queria ver como é que faria para produzir, para editar aquilo lá. Eu já tinha alguma pouca experiência nessa parada, né? Então fomos conversar a respeito disso. Foi quando eu conheci a irmã dela, que é a Blandina, né? Que tinha feito o livro. Não sei se ficou claro que assim, quem escreveu o livro foi a Blandina, né? Quem escreveu o livro foi a Blandina, muito bem. E a Camila trouxe a Blandina com o livro dela para a gente tentar viabilizar o projeto, né? Aí nós ficamos amigos, começamos a fazer, tentar ilustrar um livro juntos e tudo mais, né? Aí, né, passou um tempinho, né? Aí a gente resolveu se adotar um ao outro, né? E daí depois né, que eu comecei, que a gente casou, começou a namorar e tudo mais, né? E casou e começamos a escrever livros. Já são mais de 54 livros infantis juntos. 54, não acredito. 50, eu não tinha ideia, Lulu, sim, vocês fizeram 54 livros infantis, eu não tinha ideia. Eu acho que já passou. Deve estar 55, alguma coisa assim. O que é isso? Uau, que coisa genial! Eu não tinha ideia da escala disso, cara, eu não tinha ideia. Porque, assim, eu não tive filhos, então eu não entendo nada do mundo infantil, eu não entendo absolutamente nada, né? E aí, eu acho, quando eu lembro da Livraria da Vila, tem uma Livraria da Vila ali na Lorena, que tem um espaço para crianças maravilhoso, eu falo, putz, cara, que bárbaro deve ser
você ser uma criança hoje, onde tem tanta coisa bacana sendo feito para crianças, né? Para a criança começar a ler desde pequeno, tal. E eu não tinha ideia que você, imagina, estava contribuindo dessa maneira. Cara, que genial! Então, a gente começou a publicar foi em 2009, foram os primeiros, né? 2010. Cara, em 12 anos vocês fizeram 50 livros, é um livro a cada nem sei quantas semanas, olha que louco, que legal. Não, bastante livro, né? E aí, foi legal, a gente começou, um dos primeiros livros, o primeiro livro que a gente realmente escreveu junto foi lá o Quem Soltou o Pum. Que é um título absolutamente sensacional. Deixa eu pegar vai lá. Cara, 54 livros, que história de louco. Eu não tinha ideia, Lolo, realmente, agora eu estou... Né? A produção desse cara é uma coisa absolutamente fenomenal. Vamos ver o que ele vai trazer aí. Aliás, eu fico imaginando como é que deve ser as estantes do Lolo. Isso dava para fazer um... Bagunça, aqui atrás, ó. Não, é a melhor coisa do mundo, bagunça. Eu adoro bagunça. Aliás, outro dia, eu estava assistindo no Netflix esses dias o Laertes, com o Laerte e tal. Sim. Cara, eu achei muito legal, porque ele abriu a casa dele, ele mostrou, cara, minha casa é uma bagunça, é um caos. Muito legal, adorei. Você gostou do Laertes ou não? Eu ainda não assisti inteiro, falta acabar ainda. Eu não assisti. Mas eu achei bem legal. Aí para ver. Esse foi o nosso primeiro livrinho. Cara, deixa eu botar você em tela cheia aqui para todo mundo ver essa história. Solo Layout. Boom! Quem soltou o Pum? Blandina Franco e José Carlos Lolo. Que legal, cara. É o nome do cachorro, né? Sensacional. Sensacional. Toda a história gira em frases de duplo sentido do menino que tem que prender o Pum, porque o Pum atrapalha as visitas, faz barulho. E isso aí é mote tudo. Né? Cara, sensacional. Aliás, cara, qual criança que não tem uma crise de riso só de pensar em Pum? Essa aqui é a edição que está rolando lá em Portugal, de capa dura. Olha, que legal, que bárbaro. Você está em Portugal também, então? Que máximo. Bom, lá Pum também é Pum, só para de repente pode ser outra coisa, né? Não é Pum, lá foi perfeito. Tem só algumas diferenças aqui de jeitos de falar, né? Posso imaginar. Eu gosto muito aqui de uma bronca que a mãe dá. Cadê? Onde que está aqui? Também um dia em que estava a chover muito e eu fiquei imenso tempo a prender o Pum. Mas a certa altura não consegui continuar a segurá-lo e soltei o Pum à chuva. Cara, olha que máximo! Nossa, a sintaxe é completamente diferente. Isso me faz lembrar um vídeo que o queridíssimo Duran, né? O Duran outro dia me mandou. Ele acho que não se aguentou, ele me mandou um vídeo, que o vídeo é sério. É uma festa em Portugal que chama Festa da Foda. Não estou brincando, ele chama Festa da Foda, e não é um bacanal, é uma festa, é algum prato feito com um bicho que eu não lembro se é um cordeiro, um bode, eu não sei o que é um bicho com 4 pernas. Né? Então a festa se chama Festa da Foda e tem a música da Festa da Foda. Então, depois de ver a Festa da Foda, tudo é possível. Foi bom, vai que de repente, Pum, lá é alguma outra coisa, não tenho a menor ideia. Mas que legal, cara, 50 e tantos. Então, vem cá, na boa, agora você está 100%. Hã? Só de Pum já são 6 livros. Uau! E os outros 49? Os outros 49 são vários. A gente tem um outro livro que a gente gosta muito, que é o Ernesto. Deixa eu botar em tela cheia de novo. Ernesto, que legal! É bem legal. É um livro sobre esse cidadão aqui. Que interessante. Temos um outro livro também, A Raiva, não peguei aqui, né? Que também foi, A Raiva também foi editada em Portugal, na China e na Turquia. Olha só. Tá brincando? Na China, na Turquia? Cara, que coisa maluca, que coisa legal. Na Turquia e na China não vem uma graninha, não vem nada, né? Não. A gente pode falar que tem um livro na China e na Turquia. Né?
Mas é legal, a gente acha legal. Como é que porque assim, eu imagino que assim, o Pum você só consegue fazer num país lusófono. Você não vai conseguir fazer um cachorro chamado Pum na China. Não sei como é que se tem algum trocadilho possível, né? É muito jogo de palavra lá, precisa ter um tradutor muito bom para. Dos bons, né, cara? Cara, agora me conta uma coisa, cara, vamos lá, porque são dois universos tão completamente diferentes, porque eu nunca fui publicitário, então eu não sei, não tenho ideia de como é que é chegar, olha, é o seguinte, você vai ter que ajudar a vender uma SUV da Volkswagen. Você fala, né? Então, quebrar a cabeça para ajudar a vender um negócio que, sei lá, o que é? Cigarro, tanto faz. Tá? Aí você sai desse universo e vai para outro universo que, para mim, também é completamente impenetrável, que é como é que você faz uma criança ficar curiosa, feliz, se emocionar. Pode atender aí. Oi, Fegel? Tudo bem, olha, eu estou no meio de uma live. Você segura aqui um pouquinho que eu vou chamar a Blandina. Segura o Pum. Vai lá. Ela. Isso. Liga para ela agora, tá bom? Falou. Obrigado. Tchau. A vida na pandemia, você toca interfone, vem entregador, pão de açúcar, essa confusão, não tem jeito. Mas, cara, vamos lá, porque para mim os dois universos são completamente impenetráveis. Uma é questão da publicidade mesmo, e outro, como é que o universo infantil, né? Como é que a gente cria alguma coisa que faça uma criança, né? Sonhar. Então, é muito, na verdade, é meio similar assim a coisa, né? Porque a criação em publicidade, né? Você está dando personalidade para uma corporação, né? Sim. Então você está transformando aquela corporação em pessoa. E o jeito de você fazer isso é contando história, né? Para eu falar para essa pessoa, né? Comprar o Jeep, o sabão em pó, o que for, né? Eu tenho que convencer, eu tenho que parecer uma pessoa contando uma história para essa pessoa, né? Para o consumidor, né? Então é a chave da coisa, né? Você saber falar com outras pessoas, né? Contar uma ideia, contar uma história para outra pessoa. Livro infantil é exatamente qualquer outro livro, né? É isso, você tem que contar a história. É a base dessas coisas todas, é você gostar de história, gostar, se envolver, né? Com o lado humano, né? De se comunicar, né? Não assim o lado corporativo, não o lado técnico, né? Porque a gente conta a história para a criança, né? Contando. Puta, eu estou me complicando na analogia, mas é basicamente isso. A gente conta histórias, né? E para contar histórias você tem que contar, você tem que contar uma pessoa contando, sabe? Tem que ser uma pessoa contando para outra pessoa, né? E quando você... Uma das coisas que eu acho que, por exemplo, a propaganda vem perdendo esse tempo todo, e eu acho que talvez seja um certo ponto onde você também se irrita com as novas tecnologias, é justamente que essas histórias vêm perdendo humanidade. Excelente ponto, que bom que você tocou nisso. É ótimo, eu concordo. Assim, Você já comprou alguma coisa pela Magalu? Não. Então, Magalu, Magazine Luiza, né? Então, Magalu, ótimo, o serviço deles ótimo. Você compra as coisas, eles acompanham, te comunicam exatamente onde que está a compra que você fez, o recibo. Perfeito. O sistema funciona. O sistema funciona. Porém, né, para eles deixarem esse sistema mais humano, eles fizeram um robô. Isso, né? Tem uma mocinha. Tem uma mocinha, mas assim, a mocinha tem o visual dela e tem o comportamento dela na rede, né? Sim. Então, toda hora que você... A comunicação dela tenta assim, olha, deixa eu olhar aqui um pouquinho, deixa eu ver, olha, e tenta ser humano, né? Emula um comportamento humano, né? Ok. A gente sabe que é um robô. Né? Me engana que eu gasto, né? Me engana que eu gasto isso, né? Me engana que eu gasto. Né? E aí fica
Porra, caramba, não precisa falar desse jeito, só preciso estar falando com o robô, me dá meu recibo aí, me diz onde que tá minha compra, né? Então, assim, essa tentativa de tornar humano justamente tira a humanidade da coisa, porque fica patético, no mínimo, fica fake, fica patético, fica esquisito. Aquele sabor artificial de morango, que não tem nada a ver com morango. Né? Ou como diria o Suanes, patê de salsicha, né? Mas o... Saudoso Suanes. Mas sabe que ontem eu ouvi uma história, hoje de manhã eu dei uma palestra e eu usei essa citação. É de um livro de uma mulher sobre digital, sobre tecnologia. Ela fala o seguinte: se você está fazendo alguma coisa para a sociedade, é melhor você entender de sociedade. Né? Se você está fazendo alguma coisa para pessoas, por favor, se dê o trabalho de entender um pouco mais sobre pessoas. Mas o que eu percebo, porque eu tenho um pé em cada mundo, eu sempre trabalhei muito perto de digital, né? Então você convive com desenvolvedores e tal. Mas você pega o Mark Zuckerberg, que é um completo Android, né? Não é uma, sei lá o que é aquilo, é um cara sem nenhum tipo de empatia, sem nenhum tipo de sensibilidade para a questão humana, e aí ele vai criar coisas da cachola dele, né, que funciona talvez na cachola. Agora ele quer fazer um universo inteiro, um metaverso para ele. Né? E aí você percebe que muitas vezes quem tem uma formação de exatas, ele está sempre pensando em termos, sei lá, universais, matemáticos, perenes. Não é como, sei lá, se você vai fazer uma campanha, você fala, olha, escreve um texto aí, você vai falar, para quem? A primeira pergunta que você faz é para quem que é o texto, né? Para uma criança, é para um idoso, é para o chefe sei lá de quem, é para uma corporação. Então, quem mexe com comunicação incorpora essa questão da complexidade. Né? Agora, quem vem de exatas, para o cara, ele faz um troço que funciona, um robozinho que funciona, eu acho que ali... Eu não sou fanzoca do Zuckerberg, nada, né? Mas nem acho que ele seja tão desumano assim, né? Você está falando. Eu conheci o cara, eu apertei a mão dele, ele veio para uma vez aqui em São Paulo, parece que eu estava aprendendo uma boneca inflável, o cara é muito esquisito, cara. Ele teve aqui em São Paulo, aqui em Itaim. Vem cá, se você tivesse feito o Facebook, né? Você ia ser esquisito, né? Então, sabe o que acontece? Pois é, que na verdade ele fez o Facebook para ver se ele pegava alguém, porque ele provavelmente não estava pegando ninguém. É isso, ele começou para pegar alguém, não pegava a mulherada, e o cara resolveu fazer o Facebook. É nisso que dá. Né? O cara para acabar com as baratas inventa a Terceira Guerra Mundial, né? Isso, é tipo isso. Mas, cara, vamos lá. Mas agora você está... A Blandina também está 100% imersa nisso? Vocês estão os dois, o casal, 100% imerso? Desde que a gente casou, a gente só trabalha com isso. E, cara, e teu filho, que aliás que volta e meia comparece ali no Facebook, né? Conta um pouco mais, porque afinal você tem uma criança em casa agora, né, cara? Tem. O moleque fez 11, vai fazer 11 anos, hoje é dia 16, amanhã. Fará 11 anos. É amanhã. Pô, vou dar os parabéns. Ele faz dia 17 de dezembro, então. Pô, que legal. 11 anos ele já está? 11 anos. Como o tempo passa, bicho? Que louco. Olha, eu lembro dele bebezinho na tua timeline ali, 11 anos já. E o que é uma coisa legal que eu percebo, que assim, como eu percebo que você cria bastante coisa usando o digital, mas você cria absolutamente em cima de qualquer coisa que esteja na sua frente. E eu percebo que o teu filho também está mexendo com essa coisa material, tátil, né, com coisas de verdade. Acho que essa é uma infância super privilegiada, cara. Ele mexe com tudo, né? Mas assim, eu fico feliz de dizer que o José, ele... Belo nome. Qualquer outra criança na idade dele, né? Então, assim, ele escreve histórias, ele tem soluções maravilhosas para histórias. Você está brincando? Né? Que legal! Para a idade dele, para a solução dele. E são coisas muito legais. Né? Eu sou fãzocão, posso falar um monte de coisas sobre as histórias dele. Inclusive, ele tem colaboração em livros nossos. Né? A gente escreveu para o grupo Eleva, né? Um trabalho muito legal que eles fazem lá, que como chama? Inteligência socioemocional, né? E é bem legal, não é? Porque quando você fala assim, né? Parece que é habilidades socioemocionais. Parece aquela coisa meio autoajuda, não, mas não é. Pelo contrário, faz parte. As pessoas precisam disso. Eu conheço várias que precisam. É impressionante. Né? O trabalho deles, o trabalho do LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida, que é uma subdivisão do Grupo Eleva, né? Eles têm um projeto maravilhoso sobre isso. Tivemos a honra
de iniciar o projeto com eles, né? E tem os personagens que a gente criou para eles, né? Que inclusive estão virando animação. Olha que bárbaro, cara, que legal. Não posso mostrar ainda o que tem feito, claro. mas Puta, que assim, legal. Então, cada personagem, né, tem teria que ter, além do livro dele, teria que ter um outro livro de apoio, né? E um dos personagens, o livro seriam umas formigas que aparecem na casa da árvore dele, tem umas formigas. Esse livro seria um livro sobre formigas. Uau! Né? E aí eu e a Blandina, a gente escreveu o livro e tudo mais, a gente sempre põe o título por último, né? Aí como é que falava? As formigas de Tomás, as formigas da casa da árvore. A gente não conseguia achar um título pro livro. Aí o José passando, José, como é que a gente pode chamar esse livro aqui? Ele olhou e falou assim, Vida Formiga. Né? Uau, olha aí, cara, o cara, paf, na lata matou, olha que legal, matou. Que legal que vocês colocam o título por último, que engraçado. Não, eu vou confessar que quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu faço o título primeiro, depois eu penso o que vem na menor ideia. Assim, quando você nasceu, René de Paula, você Sim. Era o René de Paula? Como assim? Quando você nasceu? Não, assim, vou ser muito sincero. Eu morro de inveja da minha mulher porque ela tem grandes lembranças de infância. Para mim, eu esqueço tudo. Quando olho nas fotografias, eu era esse cara aqui. Né? A minha vida é muito pouco linear. Eu mudei muito de área. O seu nome vai se adaptando ao que você vai sendo. Né? Na verdade, eu vou ser muito franco. Eu vou ser um momento de divã aqui. Meu pai chama René de Paula. Eu sou René de Paula Júnior. Então, como ele é René, todo mundo sempre me chamou de Júnior ou de qualquer outra coisa. Né? Então, eu nunca tive uma ligação muito forte com o meu próprio nome, porque ele é o nome do meu pai. Então, muita gente... o André, eu respondo. Se você me chamar de André, se chama de Vitor, tanto faz, porque, na verdade, para mim, René é o meu pai. Né? Eu sempre fui Júnior e tal. Então, o livro é que nem pessoas, né? Quando ele fica... ele tem que ganhar o nome depois que fica pronto, né? Olha, que interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Eu tinha um professor na ECA, que era o Chico de Assis, queridíssimo, roteirista, cara maravilhoso, outra puta velha de TV, e ele falava que, olha, você tem que... Na cabeça dele, né? Vocês começam uma história pelo fim. Eu falei, tá, eu nunca consegui fazer isso, eu sempre faço que nem... Eu pareço, toda vez que eu tenho que criar alguma coisa, eu pareço, sei lá, o Count Basie, eu vou teclando, uma hora sai alguma coisa... Eu não sou muito sistemático, não. Né? Por isso que, aliás, muito do conteúdo que eu produzo é de improviso e falando. Gozado, né? Cada um tem um processo mesmo. Mas agora me conta uma coisa. Você, em algum momento, se aproximou da ECA de novo ou não? Rapaz, quase, viu? Foi uma experiência muito interessante. Quando eu saí de propaganda em 2001, essas coisas, eu ia retomar meu curso na ECA. Né, porque eu abandonei tudo, principalmente a parte de artes plásticas. Eu queria... Você não tinha se formado, você era um drop-off mesmo. Eu quase não me formei também, quase. Eu demorei 6 anos para sair da ECA. Né, eu larguei a faculdade. Mas eu queria voltar, porque eu principalmente precisava, né, terminar algumas coisas e me atualizar em técnicas e coisas de arte. Então, eu era muito amigo de um professor lá da ECA, Departamento de Artes Plásticas, o professor Jorge, né? E eu comecei a frequentar a escola como aluno ouvinte, né? Que legal! Foi legal, estava fazendo gravura, tudo mais, né? Povo muito legal, né? E o Jorge queria que eu entrasse de vez para seguir mundo acadêmico, né? Para virar entrar no mundo acadêmico mesmo. Ali, sabe? Isso eu nunca consegui me aproximar da academia. Eu tenho pavor da questão de virar de academia, cara. Eu não sei porquê. Preciso fazer análise. É estranho, sabe? Assim, é outro planeta, né? Eu acho porque... eu nem desgosto. Eu gosto muito de discussões acadêmicas das coisas. Mas, também. Mas precisa você ter realmente um envolvimento muito grande. Senão você vira um rastaquera ali, né? Isso. Eu não posso ter uma discussão acadêmica porque eu sou um rastaquera, não entrei na profundidade das coisas. E essa profundidade nas coisas te toma o tempo de fazer, né? Então Sim. Eu prefiro fazer, né? Eu também sou mais de fazer, eu sou mais um doer do que qualquer outra coisa. Vou fazer
vou fazer errado, vou fazer esquisito, vou apanhar fazendo, né? Mas eu vou fazer, né? A discussão acadêmica é séria, eu respeito pra caramba. Também, excelentes amigos acadêmicos, excelentes. Nessa hora que eu vejo que aí eu seria um impostor, né? Quando eu vejo um acadêmico de verdade, um bom professor, eu falo, cara, eu ia ser um impostor, esquece. E olha que você ser um impostor acadêmico, você é muito impostor. Né? Quando você é um impostor artista plástico, né, é difícil de pegarem. Tem razão. Pois é, bem colocado. A academia tem lá um sistema imunológico, onde eles conseguem mais ou menos se bloquear. Tem razão. Mas foi muito legal, foi a tentativa que eu tive. Só que tudo acabou por causa de um Monza. Né? Porque eu estava indo para a faculdade, eu tinha comprado um Monza, não sabia dirigir direito. Eu comprei um Monza com câmbio automático. Né? O porra do Monza era horrível. Feio, vinho, cheirava chuva. Né? E era a minha condução para ir para a USP. Eu dirigia mal, sempre dirigi muito, muito, muito mal. Né? Eu não gosto de carro também. Aí, cara, eu bati o Monza na marginal. Foi assim, não aconteceu nada nem comigo, nem com outra pessoa, né? Apesar de ter destruído o carro dela, tudo, né? Mas assim, aí, né, na confusão toda, eu acabei largando e não voltei. Né? A culpa é do Monza. Monza, pô. Genial essa história, genial. Viu? Porque eu estava aprendendo muito lá. Né? Eu pensei em me aproximar da ECA, na verdade, assim, na área do digital ali ficou uma bola meio quadrada, eu tinha a Beth Saad, que era uma grande amiga, mas fora isso era meio difícil. Mas eu lembro que eu fui algumas vezes lá, fui uma vez até gravar uma entrevista com a Beth, que é muito querida. Cara, e quando eu cheguei na ECA, não tinha mudado quase nada, né? Os mesmos prédios e tal. E aí eu vi aquela molecada, né? E eu falei, cara, eu não fui tão jovem assim, eu nunca fui tão jovem assim, não é possível, eu não lembro de ter sido tão jovem, aquela coisa do chinelo, do cabelo comprido, né? Da bermuda, eu não lembro de ter sido assim, cara, será que eu fui? Aí outro dia achei umas fotos, eu fui já, que eu não lembrava mais, mas muito engraçado. Estou tentando achar o nome aqui do professor, que é um baita gravurista. Pô, tem figuras saudosas da época, que, puxa, o Chico, acho que muita gente já deve ter ido embora, o Virgílio, que dava aula de história, da história da cultura, deve ter falecido já, o Chico de Assis, tanta gente boa que foi embora, mas, assim, alguns amigos eu ainda tenho contato da ECA, eu tenho contato até hoje, o Luiz Teles fez artes plásticas, também virou publicitário, Rodrigo Teles também fez artes plásticas, também virou publicitário, tenho contato até hoje, né? Alguns amigos foram fazer pós lá. Eu fico pensando, eu tenho muito carinho, eu acho que eu aprendi a ser gente na ECA, porque eu tinha feito um tempo de poli, pasme, eu fiz um tempo de poli, a poli é um moedor de carne, né? Agora, eu acho que eu virei realmente gente com essa história de ter que colaborar, de ver outras perspectivas, de gente com histórias diferentes, criar coisas. Foi na ECA, eu tenho muita gratidão, a nossa alma mater, tenho mesmo. A ECA foi bastante importante para mim, né? Foi uma virada de mentalidade, sabe? Nessa coisa do fazer, né? É porque você está cercado de pessoas parecidas com você, né? E você provavelmente, eu não sei se teus pais eram artistas plásticos, mas se você tinha algum talento, você devia estar se sentindo isolado. Então, na hora que você é acolhido por gente parecida com você, é uma delícia. Mas o que me motivou não foram as semelhanças, mas foram as diferenças. Opa, conta aí. Essa gostei, isso é legal. Porque eu tinha uma ideia totalmente diferente do que era artes plásticas. Eu não era uma pessoa envolvida em artes plásticas quando entrei lá. Eu era um cara que queria ser ilustrador, queria fazer história em quadrinhos, queria fazer ilustração, propaganda, né? E tinha, assim, via uma outra coisa de artes plásticas, mas tudo muito antigo né? Sim, a minha noção estava basicamente no Gênios da Pintura, né? E outro. Aquele jogo da estrela, né? Que tinha os museus e tal, né? Essas paradas. Né? Mas quando eu chego lá, eu começo a ver o trabalho diferente, né? Tanto dos professores quanto de colegas. Né? E me fascinou bastante coisa. Né? Eu tive como professores Regina Silveira, Júlio Plaza, Evandro Jardim. Vai lá. Rapaz,
Desculpa, eu não posso atender agora. Obrigado. Faz parte. O Jardim, o Donato Ferrari, né? Só uns nomes de rua, né? Pessoal bacana, Carmela Gross. Né? Uau! Então, esse é o time da época em 85, né? E já foi mais legal ainda antes, né? Assim, de 80 a 85, um pessoal muito bacana, né? E eu fui vendo o trabalho das pessoas e comecei a entender, né, a raiz do que eu queria, né? O trabalho o que é a busca poética através da manipulação de elementos visuais, né? E que isso é bem bacana. Aí eu via, compartilhava, tive colegas dentro da... O que é legal é o toque, né? Parece um telefone daqueles de Ebonite, né? Alô? Alô? Eu não posso falar. Oi, eu não posso falar agora. Obrigado, desculpa. Essa era a instrução da LBV. Vamos lá. Então, aí fui aprendendo, cara, que foi uma descoberta para mim, né? Um das artes, assim, sabe? Foi quando eu comecei a conhecer outros artistas que eu devia ter conhecido além do Van Gogh, do primeiro volume de Gênios da Pintura, né? Rembrandt. Aí eu fui vendo justamente, descobrindo, isso aqui tudo é legal, já provei de tudo, gostei mais desse aqui, esse aqui é mais saboroso, acho que eu vou por esse caminho aqui, mas talvez eu pegue alguma coisa lá, né? Talvez eu pegue alguma coisa, sabe? Então, foi assim, foi meio uma libertação, né? Porque eu descobri que o negócio não era só ilustrar, né? É uma parte das coisas que você pode fazer quando você sabe desenhar, quando você... Né? O professor Jorge Carvajal, que muitas pessoas da minha geração assim, que te passaram pela ECA ou pela FAO, tem relação de amor e ódio com ele, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia o Jorge. Né? Não conheço. Era uma figura muito, muito complicada, assim. Mas ele era ótimo. Para mim, ele foi assim um mentor, né? E fez minha cabeça para isso, sabe? Para a origem das coisas, para a origem do desenho. Até hoje eu tento montar minha poética, né, de plásticas, né, em cima dessas coisas. Tento ainda, né? Não sei o quanto que eu acho, o quanto que não, né? Mas assim, foi bastante legal. Descobri... Sabe que é uma coisa que é interessante, que você está contando essa história também, é que para mim a ECA teve também uma coisa, essa questão exploratória, né? Porque eu entrei em rádio e TV sem saber o que era rádio e TV, então realmente descoberta, explorando outros caminhos, mas acho que uma das coisas interessantes foi porque eu acho que foi a primeira vez de conviver com gente com história muito diferente da minha. Eu lembro que os meus amigos mais criativos, putz, é mais ou menos que nem o Zanata, né? Que você pega assim, o cara tem uma história, ele vem de outro lugar, o que ele produz tem um outro tempero, tem um outro cheiro, né? Eu acho que o meu repertório mesmo cresceu bastante justamente por conviver com pessoas que tinham vindo dos lugares mais diferentes para ir parar naquele lugar. Né? Então, ali era meio uma arca de Noé de pessoas que eu jamais teria acesso, jamais teria contato. Então, acho que teve uma questão mesmo de expansão mesmo, foi muito legal. Eu acho, até hoje é uma coisa que eu gosto muito, sinto um pouco falta de estar trabalhando sozinho agora, né? Por mais que eu e a Blandina, a gente se complemente muito. Isso, né? Vale ouro, né, cara? Isso é tão legal, olha, te dou os parabéns, isso é maravilhoso. É a melhor dupla com quem eu já trabalhei. Que legal. Você casou com a dupla, né? Que legal isso, que bárbaro. Bem mesmo, a gente trabalha juntos muito bem. Né? Mas faz falta diversidade, não faz? Eu sinto muita falta. Eu também sinto. De estar com outras pessoas, de viver, sabe, ver outras pessoas. Né? Pessoas mesmo na UMAP, cara, eu que era um manezinho, eu não era absolutamente ninguém, né? O fato de eu poder circular pela agência e ver o que os caras estavam fazendo, nossa, cada monitor, cada Mac que eu passava ali era uma descoberta. Nossa, quanto que eu aprendi passando atrás da mesa do Marcos Susbach. Nossa, Susbach, é verdade, Marquinhos. Que era um velejador que foi virar design gráfico, né?
Pois é, que história também, né? Que história legal. Né? Quanta gente boa passou por aí. O Forest, querido, o Forest, aliás, sabe com quem mais eu conversei aqui para o Desaprenda? Com o Forest, cara. Aliás, foi muito engraçado que o Forest é tão discreto que ele preferiu só o áudio. Ele falou, não quero aparecer, eu só quero falar. Mas a gente... É a cara dele. Mas foi uma conversa de mais de 1h e tanto. E o Forest, cara, é outro personagem maravilhoso. Adoro o Forest. Eu acho ele talentosa. Eu acho um dos mais talentosos designers que existe hoje. E sério, né? Aquele cara que realmente ele está investido naquilo que ele faz. Ele não está ali de brincadeira, né? É aquele cara true mesmo. O estilo dele, o jeito dele de trabalhar, né? É diferente de outros que também admiro, né? E faz um trabalho muito legal. Né? Eu acho muito imensamente. Legal. Eu torço muito por ele, porque, cara, ele virou o próprio negócio, né? Ele deixou de ser um empregado e ele virou, né, de novo, mais ou menos como você fez. Olha, é isso que eu sei fazer, eu vou viver disso. Né? E está conseguindo viver. Né? Eu agora estou só em livro faz 1 ano, né? Mas esse trabalho todo... Não dá medo, não? Não dá medo, não? Dá um medo da porra, né? Mas tá rolando, viu? Que bom, cara, que legal. Puta, que bom. Que legal. Me largaram na pandemia, resolveram, né, aliviar o peso do balão, né? Lastro, né? Porque eu falo o livro do Lastro. Puta, Mas sabe que é uma coisa que me intriga? Porque às vezes eu vejo, sei lá, várias histórias de vida, mas uma coisa é Brasil, né? Brasil, você tem que pagar o plano de saúde, você tem uma série de preocupações que, de repente, o cara em outros lugares não tem. Né? Então, eu acho especialmente corajoso, né? Você sai de um mundo bastante privilegiado, né? Mais ou menos garantido com a publicidade, para fazer uma coisa que, livro, que não é uma coisa que se associa muito com o Brasil, né? Indústria editorial, e você está conseguindo, né, seguir o teu caminho, eu acho absolutamente admirável, né? Muito inspirador isso. Assim, dá medo mesmo, sabe? Porque a gente está aqui, a gente está indo bem. Não teve um dia, desde que eu saí de propaganda, né, que eu tenha ficado sem trabalhar. Né? Porra, que legal! Um trabalho atrás do outro e não estou conseguindo dar conta da demanda. Uau, né? Que máximo, que legal. A gente ganha muito pouco, na verdade, em relação ao que ganhava antes, né? Mas, assim, trabalho tem. Né? Mas, assim, realmente, não é todo mundo que eu conheço que tentou fazer isso, assim, que consegue fazer isso com total desprendimento, né? Não é um movimento fácil. Eu acho que você teve o privilégio de encontrar alguém que te complementa, vocês funcionam super bem, né? Eu acho que isso... Sim, a gente acabou dando certo por causa de um livro de trocadilhos, que é o Pum, né? A gente tem livros sobre raiva, sobre caralhada de 50 e outros tantos fazer livros. Parte de uma geração inteira, cara. Isso é tão legal. Não é legal isso, cara? É que vai ter gerações lembrando do que você fez, cara. Isso aqui é legal, ó. O que é isso aí? Sabe o que é isso aqui? Cadê o chulé? Não, vou até botar você. Deixa eu botar você em tela cheia de novo. Cadê o chulé? O que é isso daí, rapaz? Meu primeiro fanfic, ó. Olha, que legal! Você está brincando, que máximo! Uma aluna de uma escola. O chulé é um dos personagens do Pum, né? É o gato chulé. Né? O gato, o chulé fica no pé do vizinho, de vez em quando o chulé sai do pé do vizinho, passa por cima do muro e chega na nossa cozinha, fica debaixo da mesa. Né? Então é o gato chulé. A menina adora gatos e resolveu escrever sua própria história. Putz, que máximo, cara, que legal. E ela fez, né, a história, né, distribuiu livros entre os coleguinhas, né? E assim, agora eu tenho meu primeiro fanfic. Que máximo! Tá vendo, cara? Você tem desdobramentos, né? Você está semeando ao vento. Isso faz lembrar... Outra vez eu conversei por um outro projeto, que era um projeto com pioneiros do digital, com o George Benson, que é um querido também, e ele era um cara muito talentoso, ele fazia histórias em quadrinho, e uma vez ele foi parar no show da Xuxa, porque ele escreveu
Ele escreveu um gibi da Xuxa, um negócio de louco. O moral da história, virou designer. Brilhante, um cara muito legal. Lolo, eu estou preocupado com o teu tempo, a gente está quase uma hora aí falando, teu telefone não para. Cara... Eu consegui fugir de lavar a louça. O que você falou? Consegui fugir de lavar a louça. O pior é que eu também deixei a louça para minha mulher, a gente comeu super rapidinho antes de gravar, falei, olha, lamento, mas normalmente a louça é minha também, adoro lavar a louça, é bom para ouvir podcast. Mas, Lolo, vamos lá. Primeiro, assim, cara, eu me sinto super privilegiado de ter podido conviver com tanta gente legal naquele momento, né, de ter mantido contato com você, e tem várias questões aí, tem a questão do teu talento, tem a questão da tua generosidade, tem a questão do teu carinho, mas acho que também tem essa coragem que você está demonstrando agora, que, porra, lá atrás, cara, você foi para a ECA não para fazer propaganda e trabalhar com Washington Oliveto, necessariamente, né? Você foi fazer artes plásticas. Né? Se eu fizesse isso na tua idade, meus pais tinham um infarte, mas se bem que eu fui para a ECA depois, ninguém infartou. Mas, então, O quê? Você não sabe o que eu ouvi. Posso imaginar, cara, eu praticamente tive que sair de casa, não estou brincando, realmente eu virei um pária, metade da minha família até hoje não sabe o que eu faço, mas faz parte. Mas o fato de você, eu acho que está habitando a sua diferença, né, aquilo que torna você quem você é, Lolo, né, cara, isso transparece não só naquilo que você faz, mas transparece no brilho do teu olho, cara. Quando eu vejo essa tua cara feliz, eu falo, cara, tá aí um cara que está habitando a diferença dele. E aí, sabe, tá ali na sua potência criadora mesmo. Parabéns, cara. Eu acho isso tão admirável, tão legal. Eu fico super feliz que a gente encerre um ano conversando com você, porque, porra, puta história legal. Puta história legal. Obrigado. Obrigado a você, querido. Então, isso aqui foi ao vivo, já está no YouTube esse troço, né? Então, daqui a pouco eu te dou o link e tal, eu vou pegar, vou tirar o áudio disso, transformar num podcast, eu vou publicar no site, eu vou compartilhando os links com você. E aí, eu dou o link do quê? Do teu Instagram? Do que eu dou o link? Você tem algum link que eu queira dar? Eu acho que eu tinha um site onde que tinha uns desenhos, que eu até vendi alguns desenhos, né? Eu lembro, eu comprei, eu tenho 3 aqui em casa. Estava desatualizado e dava um trampo danado para... Internet dá trabalho. Tá. Sim, o trabalho mesmo no site era pegar os desenhos, embalar o desenho, colocar no correio, essas coisas todas. Né? A parte de logística, né? A parte de logística era bem chatinha. Né? E quem fazia era a Blandina. Né? Então, ela ficou com o saco cheio e eu não queria pegar, então a gente tirou o site do ar. Então, o que sobrou mesmo... eu dou no Instagram, cara. Eu dou no Instagram. Tudo. E olha, de novo, Lolo, te agradeço de coração, cara. Que legal, você é uma inspiração para todos nós e você está fazendo diferença para gerações aqui, né, que vão lá para frente. Você está deixando uma bela semente aí. Querido, e que tipo de diferença a gente faz, né? Cara, isso é legado. O legado, para mim, é quando você planta sementes. Esse é o legado. Deixar dinheiro, isso é besteira. Né? A gente tem que deixar um jardim para florescer. Tá bom, querido? Prazer falar com você, Renê. Prazer foi meu, querido. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.